Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria, o último Clube da Bilheteria oficial de 2022. Já na semana que vem a gente já vai ter entrado aí em 2023, provavelmente Avatar ainda vai estar no topo, mas hoje eu gostaria de fechar o ano de 2022 falando a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! E só explicando, eu tô fazendo alguns vídeos diferentes de retrospectiva. Eu já lancei o primeiro vídeo ontem, se eu não me engano, a respeito dos maiores fracassos de 2022. Eu vou fazer ainda um vídeo a respeito dos maiores sucessos. E se vocês tiverem alguma outra ideia, digam aqui nos comentários que eu tento trazer uma retrospectiva interessante aqui pra vocês. Então, na primeira posição, como já era de se esperar, ficou novamente o filme Avatar 2 do James Cameron, que teve uma queda relativamente acentuada, né? Porque o final de semana do Natal é sempre um grande mistério, nunca dá pra saber se a bilheteria vai cair, se vai aumentar. Eu dei uma lida, inclusive, em alguns analistas pra ter uma ideia e a maioria diz que o final de semana do Natal não é um final de semana tão bom assim quando o Natal cai exatamente no sábado e domingo, né? A véspera de Natal no dia 24 e o Natal no dia 25. O melhor cenário é quando o Natal cai, por exemplo, numa sexta-feira e aí você tem o sábado e o domingo para adicionar, né, a esse final de semana, só que as pessoas já tiveram a ceia de Natal, já passaram pelo período natalino. Então, não foi o cenário ideal, só que agora eu acho que Avatar vai ter aí algumas semanas completamente livres para poder adicionar muito mais dinheiro. E eu só queria explicar para vocês que eu não trouxe o vídeo ontem no domingo, porque os números estavam divergentes. Tem alguns sites que eu olho uns 4 ou 5 sites diferentes para trazer o vídeo aqui para vocês, o Box Office Mojo e mais alguns, e os números estavam bastante divergentes. Alguns sites estavam com os números errados do Avatar, só que da última vez que o Box Office Mojo estava errado, os outros sites estavam corretos e dessa vez acabou invertendo. Alguns sites estavam trazendo um número acima de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para o Avatar, só que hoje esses números foram ajustados. Então eu decidi não trazer o vídeo ontem porque eu não sabia exatamente qual dos dois lados estava equivocado. Eu imaginei que fosse mesmo o lado que estava falando que estava acima de 1,1 bilhão, só que eu decidi, como eu já tinha lançado o vídeo dos maiores fracassos, eu decidi trazer o vídeo do Clube da Bilheteria para vocês hoje com os números já atualizados. Então Avatar 2 trouxe mais 56 milhões de dólares e caiu 58% do final de semana passado para esse, só que o filme conseguiu trazer muito dinheiro durante a semana. O filme trouxe ali 16 milhões um dia, 18 milhões, 20 milhões, então ele teve uma semana muito bem sucedida, além do final de semana ter trazido uma queda acentuada, mas nem tanto, né, considerando que eu falei pra vocês aí que os analistas disseram, e talvez o filme também seja afetado no final de semana que vem, justamente porque o sábado vai cair exatamente no dia 31, então eu imagino que pouquíssimas pessoas vão querer ir aos cinemas pra assistir o filme num sábado, 6 horas da tarde, pra sair do filme quase 10 horas da noite, pra correr pra casa, né, pra fazer uma ceia ali de Réveillon e assim por diante. Então eu imagino que o final de semana que vem também não vai ser muito forte, só que como eu falei, não é só o final de semana que é relevante para um filme enorme, né, como Avatar 2, porque ele tá trazendo muito dinheiro também nos dias da semana. Então mesmo que o filme não venha trazer tanto dinheiro assim, eu acho que ele consegue encaixar bons dias também entre um final de semana e outro. Então no seu segundo final de semana o filme chega a 253 milhões de dólares em território americano e o filme continua fazendo um volume muito maior de dinheiro fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, porque o filme já chega a 881 milhões de dólares, então o filme já fez 600 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, que é um resultado realmente muito bom, é um dos melhores resultados do ano já a essa altura. O próprio Top Gun Maverick, né, que é o filme mais bem sucedido de longe esse ano, fez 770 milhões de dólares internacionalmente, que é um resultado muito bom, só que em 2 finais de semana o filme do Avatar já bateu a marca dos 600 milhões. Então, realmente o filme está voando no mercado internacional. Obviamente tem a situação chinesa, o filme já teria feito muito mais dinheiro na China se a China tivesse em um momento normal. A gente está vendo a pandemia lá, né, porque eles tiveram algumas decisões diferentes, digamos assim, no decorrer da pandemia, e agora eles estão pagando por isso. Só que a gente tem que observar também que o filme Top Gun Maverick não estreou em território chinês. E o segundo colocado desse ano, que é o Jurassic World Dominion, né? O Jurassic World Dominion fez 625 milhões de dólares,
fora dos Estados Unidos, então o filme já praticamente vai ser ultrapassado nos próximos dias. Talvez hoje ou amanhã esse filme já seja ultrapassado fora dos Estados Unidos, que mostra o poder do Avatar como um fenômeno internacional. Ele pode não estar fazendo tanto sucesso dentro dos Estados Unidos, né, que é o principal mercado que a gente analisa, só que quando o resultado é 70% fora dos Estados Unidos, não dá pra gente desconsiderar que o filme tá fazendo muito dinheiro fora. Então, como eu falei, é mais um final de semana bem complicado, né, de ser analisado, justamente porque o Natal caiu exatamente no sábado e no domingo. E aí na segunda posição ficou o filme O Gato de Botas, O Último Pedido. Eu já pulei pra segunda posição porque eu vou continuar abordando o Avatar, ele vai continuar na primeira posição aí nas próximas semanas, então eu tenho mais algumas análises para trazer para vocês, só que novamente não foi um final de semana tão simples assim de ser analisado, inclusive os sites, como eu disse, estavam com números bem divergentes, mas o filme O Gato de Botas, O Último Desejo abriu com 11,3 milhões de dólares, um resultado que não foi tão bom assim, considerando que o filme teve um orçamento de 90 milhões de dólares, animações costumam ser muito caras mesmo, e eles estavam apostando nesse filme, tanto que o filme já é uma sequência, né? Eles estavam esperando injetar mais dinheiro nessa franquia aí do Gato de Botas, que já é uma franquia derivada por conta própria, e o filme chega a 24 milhões de dólares em território americano, né? Porque ele já tinha estreado alguns dias antes, ele não estreou somente no final de semana, e no mercado internacional ele tá tendo uma performance superior, chegando a 57 milhões de dólares. Então vai ser bem difícil desse filme se tornar lucrativo, só que a gente tem que lembrar que janeiro é período de férias em vários países do mundo, então pode ser que as crianças continuem indo aos cinemas para conferir esse filme. Vale a gente lembrar que o filme dos Minions 2, por exemplo, parecia que não ia tão longe, mas o filme continuou crescendo até ultrapassar a marca dos 900 milhões. Eu não acho que isso vai acontecer com esse filme do Gato de Botas, mas o filme pode vir a ter um multiplicador 4 ou até um multiplicador 5, vindo a se tornar pelo menos um filme lucrativo e não um fracasso. E aí na terceira posição, um filme que segue uma moda que eu particularmente não gosto muito, é o filme Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, que é a história da Whitney Houston, depois do sucesso do filme Bohemian Rhapsody, né, que é a história do Freddie Mercury, conta um pouquinho da história do Queen, eu já fiz alguns vídeos mostrando por quê. Eu acho que o filme tem muitos erros, né, e etc. Queen é a melhor banda de todos os tempos, na minha opinião. Eu tenho todos os discos, eu acompanhei, eu já fui até lá na Suíça, né, visitar o museu lá do Freddie Mercury, então eu realmente conheço, né, a história dele e assim por diante. E eu gostei do filme, mas o filme começou aí uma sequência de filmes, parece que todo estúdio tem aí 2, 3, 4 biografias planejadas, né, cinebiografias de músicos, então acho que tá ficando um pouquinho maçante aí a quantidade de filmes que estão saindo nesse sentido, e parece que o público pensa mais ou menos como eu, porque o filme abriu com 5,3 milhões de dólares, realmente um resultado muito fraquinho. E o filme não teve um orçamento baixo, né? O orçamento foi de 45 milhões de dólares. E a Whitney Houston, ao contrário do Freddie Mercury, que é uma celebridade muito maior fora dos Estados Unidos do que dentro, né? O Queen sempre fez um sucesso muito maior na Europa do que em território americano. A Whitney Houston é um sucesso muito maior nos Estados Unidos. Ela é sim uma estrela muito famosa globalmente. Só que o resultado internacional do filme foi muito fraco também. E o filme chega a 7,5 milhões de dólares em território americano, só que ele chega a 10,1 milhões de dólares internacionalmente, né? Então é muito pouco dinheiro que está fazendo fora do território americano. Então essa é uma trend aí dos cinemas que eu não ligo se não for tão bem sucedido assim, porque não é um tipo de filme que eu gosto tanto de assistir. Geralmente são filmes bem formulaicos, geralmente os filmes seguem mais ou menos as mesmas batidas, então não é um gênero que eu me animo tanto para assistir. Obviamente eu assisti Bohemian Rhapsody porque girava em torno do Freddie Mercury, eu assisti o filme do Elton John, eu assisti mais alguns, o The Dirt, né? É legal de assistir, mas eu acho que todo mundo tá forçando muito esse gênero. E na quarta posição, mais um filme que teve uma estreia decepcionante, então as 3 estreias desse final de semana foram terríveis, nenhuma salvou. O filme Babylon, né, que é um filme do Damien Chazelle, que é um cara que fez... né, ele fez Whiplash, aquele filme do baterista, depois ele fez o La La Land, agora ele tá trazendo esse filme recheado de grandes atores, com a Margot Robbie. E o filme teve um orçamento de 80 milhões de dólares, provavelmente por causa de ser um filme de época, provavelmente por causa do elenco estelar, provavelmente por causa da qualidade, né, que o Damien Chazelle traz para todos os projetos dele, mas não deixa de ser um projeto de 80 milhões de dólares,
que estreou com 3,5 milhões de dólares. Ele já é um candidato aí para entrar na minha lista dos maiores fracassos de 2022. Se o filme não conseguir recuperar esse número, com certeza ele vai se tornar um grande fracasso. Eu acho muito difícil que o filme consiga recuperar uma estreia tão fraca como essa. E você pode estar pensando, pô, mas muitos filmes estreiam pequeno, estreiam em 500 salas, em 600 salas. Não é o que aconteceu com o filme Babylon. O filme teve uma estreia de 3.343 locações, então foi uma estreia completamente mainstream, né, digamos assim, estreou nos Estados Unidos inteiro, mas as pessoas não tiveram interesse e o filme teve uma média por cinema de pouco mais de $1.000, que é a pior média por sessão do top 5. E o filme ainda não teve uma estreia internacional. Com esse resultado péssimo, não dá pra gente saber se o filme vai ter uma estreia internacional ou se eles vão somente jogar em algum serviço de streaming, porque fazer marketing é muito caro, né? Se eles decidirem fazer o marketing desse filme pro mundo inteiro, talvez eles acabam perdendo mais dinheiro do que simplesmente vendendo para um serviço de streaming. E aí na quinta posição, o Pantera Negra se consolidando cada vez mais como uma decepção, só que uma decepção que não deu prejuízo. Justamente por isso eu não coloquei o filme na lista dos maiores fracassos de 2022, porque o filme não é um fracasso, apesar do que muita gente fala. O filme caiu 43% e trouxe mais 3 milhões de dólares, só que 3 milhões de dólares é muito pouco para um filme que precisaria, né, para se tornar pelo menos um filme satisfatório, trazer mais uns 200 milhões de dólares. Lembrando sempre que o original, o primeiro Pantera Negra, fez 1,4 bilhão, mais ou menos 1,4, então esse filme ter grandes dificuldades para bater a marca de 800 milhões que o filme acabou de fazer, né? Ele bateu 800 milhões nos últimos dias, não tem como a gente negar que é um resultado muito fraco. O filme chega a 427 milhões em território americano, que é um resultado sensacional, só que chega a somente 801 milhões, né, ao redor do mundo todo, que é o contrário total do filme do Avatar 2, porque o filme do Avatar tá fazendo muito mais dinheiro fora dos Estados Unidos do que dentro, enquanto esse filme fez muito mais dinheiro dentro dos Estados Unidos do que fora. E só pra fechar, o último top 5 do ano, obviamente eu vou continuar atualizando os lançamentos de 2022, conforme a gente vai avançando em 2023, mas o último top 5 de 2022, na primeira posição, Top Gun Maverick com 718 milhões, Pantera Negra com 425, Doutor Estranho com 411, Jurassic World Domínio com 376 e Minions A Origem de Gru 369. E o top 5 global viu a entrada de um novo filme, Top Gun Maverick com 1,4 bilhão de dólares, Jurassic World Domínio com 1 bilhão, Doutor Estranho com 952 milhões, Minions A Origem de Gru com 937 milhões e Avatar 2 com 881 milhões. Então a gente viu Avatar já entrando no top 5 depois de somente 10 dias em cartaz. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, como eu disse, se tem alguma retrospectiva que vocês querem que eu faça, digam aqui nos comentários. Eu tenho algumas ideias na cabeça para trazer vídeos nessa última semana do ano, fazendo um apanhadão aí das informações. Então, se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.